Olá, meus amigos, aqui Padre Guilherme para esse nosso encontro diário sobre a Santa Palavra de Deus. Hoje, dia 27 de janeiro, estamos na terceira quarta-feira do Tempo Comum. Convido você para que possamos refletir e caminhar juntos, mas antes, convido como sempre que você não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube, Padre Guilherme Machado. Ative lá o sininho das notificações para você ser avisado todos os dias quando sair um vídeo novo. E vamos então seguir em frente à nossa reflexão. O evangelho de hoje é tirado do livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os 12 que estavam com ele junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, esse trecho traz essa palavra do semeador e é bem interessante porque Jesus mesmo explica o sentido da parábola, né? Que a semente é lançada. Dependendo do terreno, ela vai produzir muito ou pouco. Ou seja, a palavra de Deus é lançada a todos nós e conforme a nossa atitude em resposta, essa palavra vai produzir efeito bom ou não, ou vai produzir muito ou pouco efeito. Depende da nossa atitude, da nossa escuta. Mais um trecho dessa passagem aqui, que é bem assim intrigante, são os versículos aqui que eles perguntaram por que eles explicavam tudo sobre parábolas. É o versículo 11 e o versículo 12, que Jesus explica dizendo o seguinte, que ele conta tudo em parábolas para que as pessoas que são dados os mistérios do reino de Deus possam compreender, mas aqueles que não, eles vão olhar, ouvir as parábolas e não vão enxergar, não vão entender nada. Por que isso? Né? Chega a ser curioso. Por quê? Porque Deus quer ensinar as coisas só para determinadas pessoas? Não. O que está querendo dizer aqui é o seguinte, é necessário um pequeno esforço do ser humano, né? Deus não vai entregar tudo para nós
sem que a gente faça o mínimo de esforço. É necessário uma atitude, uma caminhada. Jesus vem ao nosso encontro, mas nós precisamos ir ao encontro dele. Ou seja, Deus não vai colocar a sua palavra para agir e realizar coisas na nossa vida sem a gente fazer nada. Ficar só sentado esperando a vida passar. Isso não é atitude de cristão. Né? Para essas pessoas, eles vão ouvir as palavras de Jesus, as parábolas, os ensinamentos, não entender nada. Por quê? Porque eles não se colocam numa atitude de escuta, de busca, de querer. Por isso, infelizmente, é o que nós acreditamos, é possível que muitas pessoas não se salvem. Por quê? Porque eles não têm interesse, não se sentem tocados, não buscam, não se esforçam, ficam tão fechados em si que a graça de Deus não tem como alcançá-los, porque Deus não quer levar ninguém para o céu forçado. Tem que ter uma vontade do ser humano. Então que nós possamos exercitar essa vontade, não ficar só sentado esperando a vida passar, mas agir para que a graça de Deus possa vir ao nosso encontro. Amém, assim seja. E eu peço a Deus que derrame sobre você e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, quinta-feira, nós nos encontramos aqui para seguirmos em frente, pensando, refletindo sobre a palavra do Senhor. Até lá.